Vamos aqui começar nosso bate-papo aqui com o vereador Erivan Justino. Põe aqui o microfone dele. Bom dia, Erivan. Bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Santa Rita, o programa Raio X. Dê seu bom dia aí para o nosso público. Bom dia, Inajá. Bom dia, Jailson. Isso. E o colega aqui que também está na assistência técnica, Álvaro. Bom dia a todos vocês e a todos que nos acompanham nesse momento, né? Pela FM Santa Rita. Isso. Vamos lá, Erivan. Quero, para começar, né? Sua primeira eleição foi em 2016, certo? Perfeito. Como foi a decisão para colocar seu nome para o pleito? Na verdade, Inajá, eu sempre fiz política de bastidores. Campanhas eleitorais, eu sempre ajudei alguém a pleitear e muitos desses a gente conseguiu vitórias. Então, chegou um ponto que os amigos mais próximos, os familiares, disseram para mim: por que você é tão envolvido em política e não é candidato? Aí eu comecei a refletir sobre isso. Então, quando chegou 2016, na verdade, meu sobrinho, ele despertou esse interesse de ser candidato. Eu disse: vamos lá, você é candidato, eu lhe apoio. Aí, mais para frente um pouquinho, isso estava nas articulações, mais para frente um pouquinho, ele disse: não, tio, não vai dar não, que eu tenho aconteceu um projeto aí, não vai dar para mim não, mas eu quero que o senhor seja. Aí eu disse: bem, então eu já vinha pensando nisso, então eu acho que chegou a hora da gente ser. Vamos ver com a família e tal. Aí a gente articulou família, os amigos mais próximos, e todos deram esse aval. Tá bom, você já faz política, você é candidato a vereador, que a gente vai apoiar. Então a decisão foi essa, e aliado à vontade que despertou em mim de também ser candidato. Então, em 2016 foi minha primeira candidatura. Não teve êxito e foi ter êxito em 2020, né? Isso, eu fiquei na suplência. Eu estava vendo que você teve 367 votos em 2016. Isso. Aí você disputou em 2020, você foi eleito pela primeira vez. 554. 554. E agora você teve 763, né? Você numa ascendência, né? A primeira não deu certo, mas você teve uma votação boa. Foi para a segunda, conseguiu se eleger, tá com a votação maior. E agora, depois do primeiro mandato, é o teste. O primeiro mandato ser avaliado e você consegue aumentar a votação, né? Naturalmente, o vereador perde votos normalmente. E você manteve sempre essa luta. Você tem uma ascendência de votos, é interessante. Perfeito, Jailson. Em 2016, realmente, eu fiquei na suplência, né? Com 367 votos. Ali eu fiquei analisando: meu Deus, será que isso vai dar certo? Não me elegi. Mas estava ali na suplência e tal. Aí eu disse: olha, política não é um comércio. Política é uma decisão de você fazer, é uma ferramenta para você estar junto do povo, ajudando as pessoas, discutindo o social, né, fazendo o que você pode pelo social. E ali eu disse: não tem problema não. Na próxima, se der certo, eu sou candidato de novo. E graças a Deus, quando eu fui candidato, aí aumentou a votação, tive 554 votos, né, aumentou, eu acho que 180 votos por aí, de uma para outra, e eu fui eleito, graças a Deus, entrei. E como vocês falaram, agora em 2024, a gente foi candidato de novo, agora a reeleição já com o mandato, e eu tive 763 votos. Ou seja, em cada campanha eu aumentei, essa última agora a gente aumentou 220 votos em relação à última, a 2020. Então, é uma ascendência mesmo, é um processo que eu vejo como muito positivo, né, já? Porque realmente na política não é fácil você manter o seu grupo, manter aquela votação, imagine aumentar, né? Então, a gente vem nessa crescente aí, e se Deus quiser, a gente vai trabalhar para sempre estar com essa confiabilidade da população, aumentar as pessoas que queiram nos ajudar e queiram nos apoiar. A que você atribui esse aumento? Inajá, principalmente eu atribuo a responsabilidade, né, e o compromisso que a gente tem de fazer política.
Porque não adianta você ser candidato, ganhar a eleição e virar as costas para a população ou para os problemas da cidade. Não. Eu fui candidato, fiquei na suplência com um grupo político que eu participava. Fui candidato, ganhei a eleição em 2020 com esse grupo político que eu participava, mas eu nunca deixei de cobrar aquilo que era para ser cobrado. O prefeito Ivanildo, muito competente, muito trabalhador, mas sempre tem numa cidade como Santa Cruz algo que falte, algo que a gente tenha que cobrar e a gente fazer as cobranças necessárias, né? Então, a população enxerga isso, a população vê isso. E agora, por exemplo, a gente não é do grupo da prefeita Aninha, mas a gente faz uma política também muito, muito responsável de não estar fazendo politicagem. Não, eu quero que dê errado. Eu vou cobrar isso que eu sei que ela não faz. Eu quero que dê errado. A gente não faz essa política. Nós fazemos a política do crescimento, do desenvolvimento, não é? Então, essa é a política que a gente faz. E por outro lado, eu tenho projetos que às vezes diferenciam-se, né, dos demais. Tipo, a gente tem um projeto chamado Saúde Rural, que a gente leva saúde básica à população rural, aonde a prefeitura às vezes não chega, né? Esse projeto nasceu com a ideia de uma grande amiga, doutora Janaína, e o esposo dela, Rodrigo, né? E esse projeto a gente vem trabalhando ele. Esse ano ainda a gente não conseguiu iniciar, mas a partir do próximo mês, se Deus quiser, a gente vai iniciar o programa Saúde Rural na área rural, levando a saúde básica, levando aquilo que as UBSs têm de atendimento. A gente leva com esse projeto. Então, isso se diferencia muito. Outra coisa que a gente vê como diferencial é o apoio que a gente dá aos segmentos sociais. Por exemplo, a cultura de Santa Cruz. Além de fazer cultura, que eu gosto de cultura. Você foi ligado, né? Os grupos culturais, eu sempre... Sim, eu sou membro do Conselho de Cultura, né? Eu já fui presidente do Conselho Municipal de Cultura. Então, e eu tenho um bloco de carnaval, que bloco de carnaval é cultura também. Então, a gente é muito ligado, eu faço cultura e apoio a cultura. Eu discuto a cultura no município, através do conselho, através das reuniões. O atual secretário Marcos Silva, ele sabe disso, há o tempo que a gente... O próprio, em memória, nosso amigo Hugo Tavares, ele sabe o quanto a gente já batalhava pela cultura, que ele era muito ligado à cultura, Hugo, e ele sabe o quanto a gente era ligado naquela época, e até hoje eu faço cultura para ajudar o município, para apoiar as pessoas que fazem cultura. Então, essas são vertentes. Educação, que eu sou professor, eu estou sempre acompanhando. Eu sou membro também do Conselho Municipal de Educação, eu faço parte do Conselho. Eu participo das reuniões do Conselho, não sou membro, mas participo às vezes da reunião do Conselho da Saúde. Então, a gente, do esporte... Tem uma atuação... Eu tenho uma atuação... do mandato também. Pois é, isso fortalece o mandato e as pessoas observam e veem que a gente está fazendo um trabalho sério, não é de politicagem. Eu não quero fazer política para mim, eu digo sempre isso às pessoas mais próximas. Eu não faço política, Inajá e Jailson, para mim. Eu faço política pública, eu faço política para as pessoas, para o coletivo, para o município, para a gente desenvolver nosso município e quem sabe um dia a gente alcançar um índice muito de excelência, por exemplo, de emprego, que é o que a gente precisa muito, é emprego, é que as empresas venham para cá e dêem emprego para ajudar ao segmento público, que é a prefeitura, para não ficar inchada a prefeitura. Então, todo mundo quer emprego. Então, se tiver aqui 5, 6 empresas, cada uma dando 100 empregos, 200 empregos, isso vai ajudar o município a se desenvolver e economicamente e ajudar as famílias. Mais dinheiro na economia. Erivan, no governo passado você foi líder do governo, né? Sim. Como foi essa experiência de ser líder do governo na Câmara Municipal?
Foi uma experiência boa, eu diria, mas espinhosa, bastante espinhosa, porque você... antes de responder sua pergunta, Inajá, eu gostaria de deixar bem claro que quando eu recebi, e já respondendo também, quando eu respondi, o prefeito Ivanildo na época me chamou, 2021, e fez a proposta: vereador, eu gostaria que você fosse meu líder na Câmara. Eu disse: prefeito, mas tanta gente que tem lá, dessa forma que eu respondi, tantos vereadores nossos, do nosso grupo, por que escolher a mim? Ele disse: não, porque eu tenho identificação com você nesse sentido, eu gostaria que você fosse meu líder do governo. Eu disse: tudo bem, eu posso até assumir esse compromisso, agora com uma condição. Ele disse: mas qual condição? Eu disse: a condição de eu não misturar meu mandato com liderança de governo. Eu não quero fazer essa mistura para as pessoas não confundirem. O meu mandato, aquilo que eu tiver de fazer com o mandato, irei fazer. E aquilo que eu vi que posso fazer como líder de governo, irei fazer também. Se você achar que dá certo, ele disse: está feito. Pode assumir, vou mandar o ofício para a Câmara, e mandou. E quando chegou 2 anos, 2022, no final de 2022, em dezembro, eu lembro como hoje, cheguei para ele de novo e disse, no gabinete: prefeito, está terminando os 2 anos, normalmente é assim, quando vai para mais 2, muda presidente de Câmara e muda líder de governo também, você manda um ofício indicando outra pessoa para ser líder do seu governo nos últimos 2 anos. Aí ele olhou para mim e disse: time que ganha não se mexe. Essa foi a resposta, eu me lembro como hoje. Você vai continuar líder do meu governo. Eu digo: rapaz, você vai continuar me massacrando ainda. Aí ele ficou rindo. Não, porque é brincadeira, mas é uma brincadeira séria. Porque você ser líder de governo é você aguentar as críticas, aguentar... Você é a ponte, né? Isso. É a ponte ali entre o legislativo e o executivo. E você tem essa de fazer a ponte na política e na administração também. Porque tem muitas coisas que por exemplo, quem é governo, o líder vai ouvir: líder, por gentileza, converse com o governo para aquela rua que a gente indicou ser calçada, ser pavimentada, ou então a zona rural está precisando da estrada. O discurso da oposição é mais direcionado já ao líder, para que o líder tenha aquela sensibilidade de fazer essa ponte. Então, além da política, é administrativo também. É como fosse, a gente tem um vereador, né? É um vereador para os vereadores, porque Isso. O vereador ele absorve da população. Aí você, como líder, vai pegar dos vereadores para levar para lá. Então, a demanda para o governo, né? É um pouquinho pesado. Pesado, mas fiz isso com muito cuidado, com muita responsabilidade, Inajá e Jailson. E graças a Deus a gente terminou os 4 anos. Em 2024 a gente terminou o primeiro mandato e terminamos, graças a Deus, com muita amizade dentro do Legislativo e também com uma nota, eu diria, muito alta no Executivo. Ele me agradeceu demais por eu ter passado esse tempo na liderança do governo e eu fico muito satisfeito com isso. Graças a Deus deu tudo certo. E como você avalia seus primeiros 4 anos como vereador e como o senhor projeta os próximos 4 anos, né? Qual a sua perspectiva nesses próximos 4 anos? Jailson, eu avalio como super positivo os 4 anos primeiros. A gente estava falando disso ainda agora através da ascensão de votos. Eu avalio positivamente os 4 anos primeiros porque a gente cresceu nossa votação. Isso é uma prova que o nosso trabalho está dando certo. E conseguimos, dentro desses 4 anos de mandato, muitos projetos foram aprovados e requerimentos, indicações. Nós temos um projeto que se chama, um projeto de incentivo ao esporte, que a gente criou de medalha de honra ao mérito ao desportista que se destaque. Por exemplo, o ano passado se destacou uma pessoa do futsal. Aí esse ano a gente oferece essa medalha como uma honraria, como uma gratidão por ele ter feito tudo isso pelo município, né?
Então, a gente criou esse projeto, ele funciona até hoje. Todo mundo, todos os vereadores, não só eu, que queiram oferecer essa honraria a um atleta ou a um técnico, Esportista em ou geral. desportista em geral. Então, é um projeto muito importante que a gente aprovou. Nós temos nós temos vários aqui que eu podia estar pontuando, mas eu vou destacar como principal do mandato foi o projeto da nova creche do Cônego Monte. Isso. Aquela creche do Cônego Monte passou pela Câmara lá com a nossa ideia. Nós aprovamos lá a indicação, só que não foi um projeto, foi uma indicação, mas na indicação já ia anexo o projeto, uma ideia de como a gente pensava a creche. E o prefeito Ivanildo, na época, quando essa indicação chegou lá no gabinete, ele me chamou e disse: Erivan, essa ideia que você teve aqui, eu disse: olha, prefeito, na verdade isso foi em 2021. Não, 2021 foi. Na verdade, essa ideia não é de hoje. Eu fiz esse discurso em 2016, Já. no Cônego Monte, em frente à padaria de Mãe Quênia. Quem conhece o Cônego Monte sabe onde é a padaria de Mãe Quênia. Teve um palanque lá que eu fiz um discurso, cuja a candidata nossa era a doutora Fernanda, e ela, quando ela foi falar, ela disse: Erivan, seu pedido vai ser atendido, porque no próximo mandato nós vamos fazer a creche do Cônego Monte. Realmente eu fiz uma justificativa que é plausível, porque realmente o Cônego Monte só tinha o CCI, né, como creche, e era um prédio adaptado. É um prédio adaptado que não é de creche. Então, quando eu disse isso a Ivanildo no gabinete, ele disse: realmente, a sua ideia é muito boa e nós vamos fazer o seguinte: nós vamos economizar dinheiro do Fundeb para a gente construir a creche com recurso próprio e com alguma coisa do Fundeb. Eu disse: prefeito, se você fizer isso, você não está agradando a mim. Você está atendendo a população do Cônego Monte, mas também do Alegre. Sim. Mas também do 3A1, que é tudo próximo ali. Então você está fazendo um grande feito no seu mandato. E ele disse: pode deixar que eu vou fazer isso. Um ano depois ele me chamou no gabinete. Quando eu cheguei lá, ele virou o computador para mim e mostrou já a ideia do projeto, né, que eu tinha mandado para lá, e ele mandou fazer o projeto. Ó, eu disse: é bonito para ir aí. O que ele disse: é aquela creche que você pediu. Vai ser um local tal, onde é hoje. E o projeto já está quase, praticamente pronto. Falta só alguns detalhes. Mas nós vamos começar o ano que vem já. Aí foi maravilha, eu fiquei muito feliz com isso. Uma satisfação, né? E Porque o hoje, vereador vê com certeza, um requerimento tão Uma- importante para o município de comunicação. com envergadura social tão grande, que eu fiquei muito feliz, até hoje eu sou, não esqueço nunca disso, né? E hoje está lá a creche Maroquinha, né? Maria Celestina da Silveira, que leva o nome de Dona Maroquinha, professora Maroquinha. Foi uma justa homenagem. Dona Maroquinha foi secretária, foi professora, foi tudo em Santa Cruz, todo mundo sabia. E Só uma curiosidade aqui, a comenda, né? Comenda. Doutora Maroquinha, foi iniciativa, foi dessa gestão, ou ela já tinha no ela já existia. A comenda, salvo engano, aqui, se os colegas vereadores estiverem ouvindo ou assistindo a rádio, salvo engano, é do vereador Josemar Bezerra. Josemar Bezerra? Quem criou essa comenda Maroquinha foi o vereador Josemar Bezerra, salvo engano, mas se não foi, eu peço desculpa e outra hora a gente Claro. Mas eu tenho quase certeza que foi do vereador. Eu me lembro que ele comentou muito Josemar sobre a Bezerra. questão da comenda. Que não, porque eu disse porque a mãe recebeu ela ano passado, né? Que foi professor municipal há anos. É assim, né, já. Por exemplo, eu criei a medalha de honra ao mérito esportivo, mas a criação, a ideia foi minha, o projeto e tudo mais, mas quando a gente cria uma lei, a lei serve para todo Todo mundo. mundo é. Por exemplo, eu posso fazer uma indicação de alguém para receber a comenda Maroquinha. Não fui eu o criador. Não, mas eu disse só para saber a origem, que eu não sabia realmente a origem da comenda. Porque, por exemplo, no esporte agora, como a gente tem muito atleta de Santa Cruz que não é visto, e ter isso aí já dá uma Perfeito. visibilidade. Perfeito. Agora- Inclusive, dar um destaque aqui ao esporte.
né, com o Lincoln à frente, tá? Eu tô acompanhando de longe, mas estou vendo Destacando um secretário o que interesse gosta muito do grande esporte. dele crescer o esporte. E aliado ali ao vice-prefeito Nielmo, Que tá, que Nielmo também é um desportista e incentivador do esporte amador. Agora a gente vai ficar aqui só pelo YouTube, né? Porque vai entrar. A gente vai continuar a entrevista, mas. Peço desculpa, viu? A quem está ouvindo também, a todo mundo que está nos acompanhando, porque realmente eu perdi um pouco o horário. É porque o programa entra automático. Aí a gente vai. Aqui pelo Inharé TV a gente vai continuar fazendo a entrevista. Tá Vocês certo. correm lá no YouTube, Inharé TV. A gente vai estar aqui com o Arivan, que hoje tem perguntas bem. A gente tá só começando. Tá começando, vamos lá. E aproveitando agora, Arivan. Deixa eu só baixar. Agora a gente tá toda essa captação é toda por esse daqui. Arivan, como foi essa transição, né? Você era. Prontinho? Pronto. Eu tô só no YouTube. Agora estamos só no YouTube. Como foi essa transição de você ser situação para oposição? O que é que você sentiu? A mudança, né, na Câmara? Porque quando você é o governo, você tem um acesso, é mais fácil. Mas quando você muda para a oposição, já muda, querendo ou não, até a forma que o vereador vai trabalhar. Isso. Olha, Ina, eu vejo a mudança aconteceu, mas eu não vejo isso como negativo de forma nenhuma. Eu vejo como positivo para mim, para o meu mandato, porque vai ser uma experiência nova, né? A gente não conseguiu eleger nossa candidata, que era a doutora Fernanda, mas quem se elegeu foi a Aninha, a prefeita da cidade. Então, o nosso mandato, ele trabalha para a cidade, para o município, para o povo, para a população. Então, a gente tem que fazer essas adequações, né? É uma experiência nova que a gente está iniciando. Inclusive, no meu último discurso na Câmara, eu falei sobre isso. Porque eu vejo muito nas redes sociais, na Jailson, que as pessoas atacam muito, diz coisas às vezes que não é necessário. Porque a proposta qual é? É que a gente tenha paciência um pouco, aguarde um pouco, pelo menos os primeiros 100 dias do governo, né, do novo governo que está em Santa Cruz, governo municipal, para que a gente possa fazer uma avaliação a partir daí e a gente ter um discurso, se for preciso, de cobranças maior, de incentivo, de elogio onde está dando certo. Eu não sou aquele na primeira hora, de começar a criticar, porque sou adversário, sou oposição. De jeito nenhum. A nossa política, eu sempre vou fazer a política do desenvolvimento, crescimento, né? Então, essa política de dizer que está tudo errado, que não está dando nada certo, essas críticas destrutivas, eu não estou de fazer isso. Eu não tenho esse perfil. Eu não tenho outro perfil de estar em rede social, em grupo de WhatsApp, em Facebook, em Instagram, mandando mensagem destrutiva ou criticando, não. Eu sempre disse, até os colegas professores, que eles sabem disso, nas semanas pedagógicas que tem todo início de ano, quando eu tenho oportunidade de falar, eu falo, e sempre tenho, eu digo, olha, querem falar comigo? Me procura no celular, no meu número, que é o mesmo, ou me procura na Câmara, porque em rede social vocês não falam comigo, porque eu não faço esse tipo de política. A rede social eu vejo como para interagir socialmente, mas de uma forma diferente, e não de fazer política pública. Política pública é feita com muito cuidado, com muita responsabilidade. Eu vejo até a nível de Brasil, com os candidatos a presidente, candidatos a senadores, uma política destrutiva. Colocando o candidato ou o político como se fosse nada, como se fosse um lixo. E não é assim, eu não vejo a política dessa forma. A gente tem que fazer política com responsabilidade, com respeito ao adversário também. O bom político é aquele que consegue almejar algo colocando seus projetos, suas propostas positivas, verdadeiras,
e não querendo destruir o outro. Se nós somos candidatos, eu não vou ganhar com a população, não vou ter a afeição da população dizendo que Inajá não presta, Inajá é aquilo, é não sei o quê. Que nada. Eu não quero saber do outro candidato, eu vou respeitar o outro candidato. Eu quero saber dos projetos que eu tenho, o que é que eu vou fazer no seu mandato, no né? nosso mandato e no nosso fazer político. Assim, você falou aqui, mas como cidadão, como é que você avalia esses quase 100 dias, né? Tá próximo agora, vai, dessa gestão de Aninha, do início até agora pós-carnaval, e agora no início de abril completa realmente os 100 dias. Deve se sair alguma avaliação, mas você como cidadão de Santa Cruz, como é que você está avaliando isso aí? Olha, Inajá, enquanto cidadão, eu vejo com preocupação. Não vou ser hipócrita aqui de dizer diferente, porque acompanhando a gente vê a dificuldade que a prefeitania está tendo de gerenciar o município, né? De gerir com esse município em todas as vertentes, saúde, educação, né? Esporte está indo bem, mas já alguns segmentos está precisando muito que ela tenha uma acessibilidade maior. Precisa-se urgente de melhorar o trabalho dentro do próprio segmento. Então, eu não vou falar sobre isso detalhado, porque eu prometi para mim mesmo que eu só falo as coisas depois dos 100 dias. Não, mas só por Então, isso que eu pedi que o cidadão para eu vejo com preocupação. Mas tudo depende da equipe e tudo depende do olhar do gestor. Tenho certeza que a intenção dela é acertar e ela deve procurar um meio para isso. Aproveitando aqui, que você falou do vice-prefeito Nielmo, como é que você avalia ele na gestão? Olha, Inajá, eu avalio como muito positivo também, porque Nielmo é um tipo de vice-prefeito que qualquer prefeito quer ter, atuante. E às vezes desperta até um ciúme político, que a gente sabe disso. Mas Nielmo é um cara tão, eu vejo, né? Assim, enquanto amigo de Nielmo que eu sou, e Nielmo, eu tenho um bloco de carnaval que desde o primeiro ano, faz 9 anos esse ano, Nielmo é parceiro no bloco e a gente tem amizade de longas datas. Inclusive eu levei nos anos 2000 aí, eu levei Garibaldi, eu e Júnior dos Bodes levamos Garibaldi na casa de Nielmo. Ele já pensava em política. Garibaldi veio assistir ABC e Santa Cruz, eu acho, aqui no Iberezão. Nielmo mora ali vizinho. Nielmo sempre gostou de política. E esporte. E a gente juntos levamos Garibaldi para casa dele, ele ficou super feliz. Na época eu lembro que a gente fez proposta dele ser candidato a alguma coisa. Ele me contou dessa história que tinha Garibaldi. Foi eu e Júnior dos Bodes que levamos Garibaldi na casa dele. Olha a história aumentando aqui. Então o Nielmo já tem uma veia política há muitos anos em Santa Cruz e agora virou vice-prefeito, não é diferente, ele tem uma atuação, né? Ele é muito ligado, vinculado ao esporte, que é uma área que ele entende muito e gosta. Mas isso não quer dizer que ele não possa ajudar a Aninha de outras formas, em outros segmentos, né? Eu vejo como muito positivo. Como vi positivamente o vice-prefeito Glauter Adriano ser vice-prefeito de Ivanildinho. Glauter, assim, politicamente ele não tem muitos interesses de estar... Não, eu sou candidato, não. Mas ele deu um apoio muito forte na gestão de Ivanildo. Tudo que Ivanildo precisava, que ele podia ajudar, ele estava lá para ajudar. Então, o vice-prefeito, ele fortalece o mandato. E eu vejo que o vice-prefeito de Aninha, que é Nielmo, ele tem tudo para fortalecer o mandato de Aninha. É uma pessoa necessária ao governo. Você falou do carnaval, a gente fez a cobertura, eu acompanhei, eu vi seu bloco. Sim. Vocês estavam lá. É muito bom, acho interessante uma pessoa estar curtindo o carnaval no município, porque também ser vereador é participar da atividade do município. Certeza. E o vice-prefeito também não perdeu um dia. A gente pensava, você sempre estava entrevistando, mas por que você encontrava, tendo procurava alguém do executivo, procurava vereador, e você sempre encontra o cara, então é como... Vai ter que falar com ele. Vai ter que falar com ele. Certeza. Sobre as secretarias municipais, né?
qual que você acha que até o momento está desempenhando um bom trabalho? Olha, porque tem secretaria que é muito grande, Sim. tem secretaria que é menor, tem secretaria que gerencia recursos diretamente, tem secretarias que o recurso é gerenciado pelo executivo. Então tem muitas diferenças. Mas a que se destaca mesmo, que a gente vê que está fazendo um trabalho assim, que a população está aceitando, eu diria que é o esporte. Eu diria que é o esporte. Isso eu estou falando do que eu estou ouvindo na rua, que eu estou ouvindo na Câmara, que eu estou ouvindo aonde eu passo. Que a Secretaria de Esporte está com um trabalho bom. Houve uma inovação, algo que a população aceitou. E isso não quer dizer que as outras estejam horríveis. Eu estou falando Que se destaca. que se destaca. Né? As outras está bem, está trabalhando, precisa de melhoria, precisa melhorar, mas a que se destaca para mim é o esporte até agora. Vou aqui. A falta d'água em Santa Cruz, né? Foi uma das principais promessas da nova gestão e a ideia era de se resolver, né? Você acredita que houve avanços concretos para resolver esse problema até o momento? Não, Ninajá, sinceramente, eu não sei qual é a estratégia que a nova gestão está usando para isso, mas concreto eu não vejo. Não vejo. A promessa era ter água, né, a partir de 1º de janeiro. Eu já acho até que é um discurso muito arriscado, porque como é que você vai arriscar? Fazer sem estar atuando, né? 1º de janeiro é a posse. Não, 1º de janeiro já tem água. É um discurso muito arriscado, né? E segundo, a gente sabe, que a gente mora nesse município, a gente sabe que o problema da água aqui não é fácil de resolver o volume de água. A água nós temos, só que não é mais suficiente para atender a população. Né? É uma adutora de 25 anos. E uma cidade sempre em Uma crescimento. cidade que, quando a adutora foi feita, tinha 25 mil habitantes, hoje tem 45, 40 e poucos. É uma adutora que foi feita para 10 cidades, hoje tem 30 cidades que é abastecida com essa adutora, com o mesmo volume de água do cano. Então, não tem como você ter um volume de água para atender todo mundo. E você dizer que vai resolver o problema da água é muito arriscado. Eu já tenho escutado muitas críticas em relação a isso, críticas ao governo, Aninha. Mas disse que ia ter. A gente sabe que não ia ter, da forma como o povo pensou. Sim. Porque não tem condições de ter. É um projeto a médio e longo prazo. A água aqui, ela só vai ficar com um volume maior, vai atender mais a população com a nova adutora. Existe um projeto de Rogério Marinho, ele mandou fazer quando o ministro, ele mandou fazer esse projeto, existe o projeto, a Codevasf mostrou o projeto a gente lá em Natal, com um grupo de vereadores para lá. A gente conheceu o projeto, só que o projeto depende de recurso. Federal, principalmente. Federal, principalmente. O projeto em si custa 500 milhões, né? Que é uma nova adutora saindo do rio Guaju, que nasce na Paraíba, entra no Rio Grande do Norte e deságua no município de Bahia Formosa, ali no Agreste. Vai para o mar. É água doce, cristalina, que entra no mar, certo? Então, esse rio, ele, segundo o estudo técnico da Codevasf, o engenheiro estava lá com a gente, esse rio tem uma capacidade hídrica 9 vezes maior do que a Lagoa do Bonfim. Ixi, já é um problema que a Lagoa do Bonfim, como ela tem todo, né? Ela cada vez, quando seca, fica... Só que esse rio lá é perene, não seca nunca, e a água está indo para o mar. Ou seja, é algo que a gente tem que lutar por isso. Agora, é 500 milhões, não é 500 mil. É 500 milhões o projeto. O que é que acontece? O próprio Rogério Marinho, ele já colocou 50 milhões para esse projeto. É o dinheiro que tem para esse projeto, é esses 50 milhões. Ou seja, falta 450. Mas a bancada federal, a gente tem falado isso na Câmara, a bancada federal do Rio Grande do Norte, com os senadores, com os deputados, se alia a governadora Fátima é aliada do presidente Lula, será que isso não é caminho para ir buscar esse recurso? Eu acho que é. O que está faltando é todo mundo ter o mesmo interesse, um interesse comum para resolver o problema. Entendeu? Porque a construção da adutora, por exemplo, a adutora desse tamanho deve ser uns 130 quilômetros, mais ou menos. Sim. É maior do que a Monsenhor, ela é mais distante.
mas deve ser construído em 2 anos. Essa adutora está pronta, porque é cano, emendando cano. Aí tem o projeto que faz aquelas elevatórias e tal. Mas em 2 anos, um projeto desse, como está estourado, 3 anos está pronto. Então não é uma coisa, uma fantasia. É algo real, que já existe o projeto. Falta a vontade política para todo mundo se unir e dizer, vamos resolver o problema do Trairi, do Potengi e do Agreste para mais 30, 40 anos. Porque essa nova adutora, ela vai ficar atendendo 3 cidades pelo projeto. Nova Cruz, Santa Cruz e mais uma que eu esqueço agora. Na verdade, até só por motivo de informação, a licitação dela foi realizada pela Codevasp, e agora pouco. A empresa, o ganhador foi o consórcio Agreste, formado por 3 empresas. Ele venceu a licitação da adutora do Agreste. Então a perspectiva é que começa agora no segundo semestre. E municípios que são vão ser beneficiados são 38. Isso. 38. Vai aumentar muito. E o melhor. E a Monsenhor Expedito, essa que já existe, essa adutora, ela vai ficar para as cidades pequenas. Sim. E a nova adutora, ela vai atender as cidades maiores, como Santa Cruz, Nova Cruz, e tem mais uma que lá foi para lá. Eu acho que Santa Cruz ainda continua recebendo. Eu sei que a primeira fase dela, ela abrange hoje os municípios que estão mais próximos ali, que é Nova Cruz, Santo Antônio, É a primeira etapa. e Passagem, que dão quase, se eu não me engano, são quase 100 mil habitantes. Pronto. Quase 100 mil habitantes. Ela já chega para essas cidades. Já chega diretamente para essa cidade na primeira. Essas cidades já saem da Monsenhor Expedito. Já deixa a Monsenhor, já fica mais livre. A segunda etapa, ela chega mais próximo. Eu chego mais próximo. Aí a terceira etapa é que chega em Santa Cruz. São 3 etapas a ser... Se eu não me engano, a segunda etapa chega em Bom Jesus. E aí eu acho que já tira quase 20 municípios da Monsenhor Expedito. Assim, Verdade. deixa eu passar aqui pra gente pro próximo tempo. E essa é a nossa esperança, que esse projeto seja concretizado. É que eu acho que a Monsenhor Expedito também precisaria de uma... Mas, trocar alguns... Porque é 20 anos já, mano. Então, mas eu acho que assim, é um caminho, né? porque a gente sempre tem essas paradas. E às vezes não é só porque tem a manutenção que tem que acontecer, é porque ela é antiga. Antiga, as bombas são velhas. Pois é, então. Outra perspectiva que eu sempre me vem na cabeça quando falo da adutora é porque estão terminaram agora, terminaram, né? O Oiticica. A Cruz. Porque realmente, você teria água que vem de São Francisco, a água da adutora Agreste, e realmente teria mais problema com água. Isso. Olha, Jailson, é um outro... Só pra que a gente... O microfone tinha desligado aqui, mas já voltou ao normal. Acho que deve ter pressionado aqui. Pronto. É um grande projeto também, essa do Seridó. E esse projeto da adutora do Seridó, ele, para nós aqui, economicamente, eu acho que é só 30% desse valor da adutora Agreste Potiguar, aqui vem do Rio Guaju. Por quê? Porque se trata, o Seridó está num nível mais alto que nós. Muito dessa água vem por gravidade. Entendeu? Então é uma economicamente muito bom. Só com o Rainol, ela tá 300 metros acima do nível do mar. Santa Cruz tipo, tá a 100, então a água já viria por gravidade mesmo. Por gravidade. Então é um projeto interessante que pode ser que essa adutora lá do Seridó, ela atenda até primeiro aqui, se tiver interesse, do que essa outra. O importante é que nós tenhamos, a médio prazo, por exemplo, uma nova adutora aqui para atender a região. Não é só Santa Cruz. É o Potengi, o Agreste também precisa. Então nós precisamos. Mas se chegar essa do Seridó para atender o Trairi e levar até, por exemplo, o Potengi, já ajuda muito, né? O que a gente precisa é de água. É água. E a população clama por isso faz tempo, né? E a nova gestão da prefeitania deve se debruçar aí sobre essa problemática para ver a possibilidade de melhorar o atendimento, se puder, e se não puder, de correr atrás da bancada política dela para cobrar isso,
e essa adutora começar a ser pensada na construção já, porque projeto já existe. Então precisa pensar no início da construção para que a gente tenha água aqui com mais volume e atender a população que precisa ser atendida. E também, por exemplo, nós temos hotéis hoje em Santa Cruz, tem um hotel ali no centro que nem inaugurado foi, um hotel daquele precisa de água, precisa de um volume de água muito grande. E para isso, nós temos que ter água em Santa Cruz. Senão, quem fez um hotel daquele não vai fazer outro, né? Porque não tem interesse, porque não tem água. As pessoas só vão para onde tem uma infraestrutura satisfatória, inclusive de água, que você possa tomar banho, né? Então, a gente precisa muito, é urgente que a gente resolva esse problema da água. Você falou da questão do comércio, que, querendo ou não, algumas pessoas, né, que alugam prédio, né, para o comércio. Já vi casos que o pessoal alugou, mas teve que entregou por falta d'água. Não tem como manter um restaurante, não tem como manter alguma coisa. É necessário água. Perfeito. Agora, vamos entrar aqui numa área que você gosta muito, né, Ivan, que é a educação. Vamos lá. A educação é uma das suas principais bandeiras, mas além da creche, quais foram os avanços que você já conseguiram nessa área durante sua atuação como vereador? Olha, Inajá, enquanto professor, vou falar como professor primeiro. Eu fiz uma atuação junto à Secretaria de Educação durante 6 anos, trabalhando como técnico pedagógico na Secretaria. Ou seja, pensando a educação a partir da Secretaria de Educação. Então, eu poderia dizer que a gente contribuiu muito lá. Por exemplo, eu tinha um programa que eu trabalhei com ele nessa época de 6 anos, chamado Busca Ativa Escolar. Busca Ativa Escolar é um programa do governo federal, do MEC, que foi criado exatamente para colocar o aluno na escola. Por isso que ele tem o nome Busca Ativa Escolar. E o tema dele é Fora da Escola Não Pode. E sem aprender também. Tem que estar na escola aprendendo. Ou seja, é um programa amplo que a gente fez durante 5 anos. No primeiro ano eu não trabalhei com ele. 5 anos lá que a gente trabalhou. Nós conseguimos índices importantíssimos de evasão escolar. Ou seja, nós tivemos quase que zerado a evasão escolar da rede municipal de ensino. Então isso é avanço, porque quando você tem um aluno na escola, ele está aprendendo, ele está se socializando, ele está merendando, ele está tendo os valores que ele precisa ter para a vida adulta dele. Então a escola é o ambiente onde o aluno deve estar. E para isso a gente trabalhou o Busca Ativa Escolar nessa época com muita força, com muita maestria. Enquanto mandato no Legislativo, uma das coisas que eu estou lembrando bem aqui é que, por exemplo, a gente criou um projeto, na verdade ele existe hoje, chamado Maria da Penha Vai à Escola. Para quê? Marivan, para que esse projeto? Maria da Penha trata de violência, né? Principalmente contra a mulher, né? Eu sei. Mas a escola é pedagógica, é didática. A escola trabalha a prevenção. A escola prepara a sociedade para o futuro. Aí todo mundo, sim, é isso? Sim, com certeza. Maria da Penha Vai à Escola é para chamar a atenção da problemática que existe social. Mas a discussão na escola não é essa. A discussão na escola é de trabalhar o afeto, o amor, né? A família, a religiosidade, né? O respeito. Essa é a intenção do projeto. Aí todo mundo aplaudiu e votou comigo, né? Porque realmente é isso que a gente precisa. É trabalhar a prevenção dentro da escola. Sim. Né? A criança de hoje é o jovem de amanhã, é o adulto de depois de amanhã. Então, esse projeto foi criado e eu tenho visto que as escolas, algumas trabalhou, né? Algumas escolas municipais trabalharam, outras não. Mas
o projeto existe e que todo mundo abraça essa causa, porque é importante estar discutindo sobre isso. As mulheres, elas passam ainda por muita violência, né? Existe ainda muito feminicídio nesse nosso país e a gente precisa combater isso, né? Nós somos humanos, humano no aspecto, né? Homem, mulher, nós somos humanos, nós somos iguais, nós temos que se respeitar, né? O homem não é nada mais do que a mulher, é um ser humano igual, né? Tem que ter essa consciência. E a sociedade, para melhorar para amanhã, a gente criou esse projeto na escola para fomentar na criança e no adolescente, no pré-adolescente, esse respeito, né? Para que o menino de hoje não seja aquele homem de ontem ou de hoje que queira bater, Seja um futuro agressor. Isso, um futuro agressor. Temos que evitar isso e a prevenção é o caminho. Ainda aqui um pouquinho, a educação, cultura. Você que sempre foi ator na cultura, queria saber como é que você avaliou o carnaval desse ano no município. Olha, Inajá, você sabe, eu acho que você acompanha todos os carnavais. Eu passo o carnaval aqui, eu não saio. Muita gente vai para a praia, vai para o sítio. Eu passo os 4 dias de carnaval em Santa Cruz, participando. A gente tem um bloco e tal. Se fizer um comparativo do carnaval desse ano com o último do ano passado, eu diria a você que o do ano passado agregou mais gente, chamou mais, né? A mobilização foi maior, foi muita gente na rua. Esse ano a gente não viu tanta, mas vale lembrar que tem uma gestão aí que está iniciando, se esforçou para fazer o possível e realizou algumas coisas, né? Mas eu diria que o do Hulk lá, como é que dá o nome? O paredão. Carreta do Hulk. A carreta do Hulk, ela não chamou muito a população. Não, diferente da prancha que o prefeito Ivanildo botou, que a prancha, por ser uma coisa mais que não é muito vista e tal, chamou mais. E outra coisa, o paredão ele é algo meio disperso. Se vier uma boa banda para tocar num paredão, a banda vai ficar quase perto do céu e o povo lá no chão. Eu também não acho que nem... Né? Eu acho que tudo isso vale a pena fazer uma análise. O carnaval do ano passado ele foi melhor do que desse ano. Isso é verdade, isso é fato. Não adianta a gente iludir. Teve uma dinâmica diferente. Essa dinâmica eu apoio. Eu achei interessante. Aquela organização do açude, né? Aquela mobilização lá do pé de copa, é importante. Agora, não adianta você mobilizar o açude e ir para o pé de copa com 10 pessoas. Aí isso é que não... Uma experimentação, né? Não é? Mas tudo é válido. Só serve de experiência, né? Para o ano que vem, a Secretaria de Cultura, a gente sabe que o secretário é esforçado, né? Marco Silva é esforçado, ele poderá fazer melhor do que fez esse ano. A expectativa é essa, porque quanto mais gente ficar em Santa Cruz no carnaval, melhor para todo mundo. Carnaval mais feliz, mais alegre. Mas tem uma coisa que eu quero dizer que é fundamental. A organização é prioridade, mas o fundamental do carnaval é você ter bandas com nomes nacional, ou pelo menos regional. Porque senão... Atrações mais... Atrações. Se você não botar atrações boas, com nome e renome, as pessoas não vão se programar. E outra coisa, a programação do Carnaval de Santa Cruz tem que ser colocada em janeiro. Porque o Carnaval é fevereiro. Sim. Esse ano foi em março. Mas no ano que vem volta para fevereiro. Em janeiro, todo mundo se programa. É que nem as prefeituras já estão divulgando as atrações do São João. Isso. Tem que ser assim. Olha, em janeiro, logo no início de janeiro, já tem que divulgar a programação do Carnaval de Santa Cruz. Para as pessoas se programar. Eita, esse ano eu não vou para canto nenhum, não. Vou ficar em Santa Cruz, ó. Tem uma banda assim, tô indo esse dia. Eu vou ficar aqui esse ano. Porque se você não fizer isso, as pessoas já se programou com a casa na praia, já alugou. Aí quando bota a programação, não, vou ficar aqui, não, já aluguei lá ainda.
Você está entendendo? Então tem que ser um planejamento antecipado para a população saber e aderir, né? Aderir. Foi isso que aconteceu com o Carnaval de 2024. Você falou aí, semana, no espetinho do amigo Shrek, aí o funcionário falou que ele encostou, assim, como foi no Carnaval, mas ele já estava programado para ir para Ridinho. Não dava para desmarcar, mas como você falou, né? Tem que ser uma coisa antecipada. Ano passado, eu acho que a gente acompanhou os dois, a gente tem experiência para dizer. Sim. A gente teve num e teve no outro. Eles tinham os esquentas, né, Jailson? Pegavam as bandas locais para ter o esquenta antes da atração principal na Vila de Todos. Isso. Você já ia atraindo o público já ia começando lá para não ser aquela coisa de jogou e começou. E foi, gostei dessa dinâmica, gostamos do pranchão. Esse ano eu também avalio aqui. Não é meu. O que eu digo você, mas eu avalio muito positivo a questão do assunto. Eu acho que foi a ideia mais. Eu como cidadão, eu daria algumas dicas, eu diria assim, poderia ter um palco lá, ter sido uma coisa mais só no açude e mais na vila. Mas eu acho que Marco Silva fez correto em experimentar. Isso. Ver o que é que deu certo e ver o que não seu plano, porque vem fazer um carnaval maior. E vamos estar acompanhando essa experiência. Agora eu vou para aquela pauta, né? Saúde e agricultura. Sim. Acho que é interessante a gente certeza. entrar aqui. Começar aqui pela agricultura, né? O ex-vereador Luci Cláudio, ele não conseguiu a reeleição e agora ele é secretário de agricultura. Apesar que a experiência dele é da saúde, né? Ele é agente de saúde. Como você avalia essa nomeação e a atuação do Luci Cláudio como secretário de agricultura? Inajá, Lúcio Cláudio é um rapaz, um cidadão muito inteligente. A gente tem que reconhecer isso. Ele tem, como vereador, ele teve uma atuação na Câmara como oposição respeitável. Ele é uma pessoa bem centrada, apesar que às vezes ele saía um pouco do normal, mas é normal, porque numa pressão política, numa pressão ali aí às vezes a gente sai do normal, mas tirando isso, ele é um cara super inteligente. Fez os 2 mandatos que ele teve na Câmara, ele fez com muito esforço, né? A gente reconhece que realmente ele é esforçado para acertar. Então, ele não teve êxito na eleição, foi bem votado, né? Mas infelizmente ele não entrou, não ficou nas vagas. E a gestão Aninha, para privilegiar ele, né? E é uma coisa normal, né? Um parceiro que foi candidato, que buscou voto, que foi bem votado e que ficou de fora do mandato de vereador, nada mais justo do que a gestão chamar e dizer, olha, vou te dar uma secretaria porque você merece. Eu acho que a secretaria de Luci Cláudio, uma secretaria para Luci Cláudio, é por merecimento, pelo esforço dele, né? Agora, a secretaria especificamente de agricultura, eu acho que é um desafio dobrado, ou seja, ou então triplicado, porque Luci Cláudio, a vivência dele cotidiana, do dia a dia, é com saúde, né? Ele é ligado à saúde, ele é agente comunitário de saúde. E a agricultura não é do município pequenininho que a gente está falando. A gente está falando do município de Santa Cruz. E tem uma abrangência rural muito grande. Muitas comunidades. São muitas comunidades. Ele está secretário de agricultura. Ele tem tomado umas providências que eu acho louvável, né? Tem que ser por aí mesmo. Início de gestão, você tem que mostrar alguns limites, né? Eu acho louvável, mas assim, aquilo que ele vem anunciando normalmente não tem acontecido, né? Não tem acontecido a contento, né? Ele anunciou que não ia ter corte de terra esse ano, porque não ia ter corte de terra porque não tinha tempo hábil. Eu concordei com aquilo ali. Realmente tem que ter licitação. A licitação é no mínimo 2 meses, 3 meses para tramitar e ter o direito de fazer isso, né? Mas aí, uma semana depois, já se colocou lá dizendo que ia ter corte de terra.
Ou seja, já ficou uma coisa meio que vai ter ou não vai ter. Aí depois Voltou atrás, né? voltou. Ou seja, são coisas que não devem acontecer numa gestão. A gestão, tudo que a gestão disser, se for muito bom, se for muito ruim, mas é aquilo que tem que ser dito e tem que ser feito. Não é você dizer e voltar atrás, dizer e voltar atrás, né? Então, tem umas coisas que tem que ter muito cuidado, que é para não respingar em quem está lá sentado na cadeira de secretário, porque é muito complicado isso, né? Por exemplo, agora eu vi um vídeo do secretário Lúcio Cláudio falando sobre o lixo na área urbana, ali nas proximidades do Matadouro, se eu não estou salvo engano. Ele falando que está sendo feita limpeza, mas a população continua botando lixo lá. Aí no final do áudio, do vídeo, ele diz: se continuar assim, nós vamos começar a multar. A multar quem está fazendo isso. Ou seja, a população a partir dali já começa a ter um novo olhar para ele. Porque quando ele era oposição, vereador de oposição, ele via essa problemática como problema de gestão. Problema de gestão. E agora ele já está observando que não é problema de gestão porque ele é gestor. Não é problema de gestão, agora é problema da população. Está querendo me desafiar. Eu vou cobrar agora uma taxa de quem... Vou multar quem... Ou seja, são coisas que você tem que ter muito cuidado. É verdade. Não é? Eu estou aqui fazendo uma crítica positiva. Eu não estou fazendo crítica aqui destrutiva. Eu quero que o Lúcio Cláudio acerte, que dê certo o governo, ele na Secretaria de Agricultura, e que o agricultor possa dizer: o secretário bacana, é bom, ele está fazendo as coisas, ele está trabalhando. E uma coisa é certa: quem está na gestão, esqueça que tem política pelo meio. Você tem que servir a quem precisa de ser servido. Não é a quem quer ser servido, não. É a quem precisa. A agricultura familiar é preferência, deve ser pelo menos preferência da Prefeitura e da Secretaria de Agricultura. A agricultura familiar é quem move hoje a economia da zona rural. É quem produz o ovo, é quem produz as coisas da zona rural, né? Inclusive, esse produto ele pode estar sendo servido na merenda escolar, que tem uma parceria entre os entes. 30% da merenda pode ser comprada da agricultura familiar. Então, deve se incentivar muito, porque além de ajudar a agricultura familiar, ajuda o município a ter um produto daqui, um produto sem agrotóxico, um produto bom, né? Então, essa política ele tem que desenvolver junto ao pessoal da zona rural. Como também apoiar os avicultores. Os avicultores, eles trabalham particular para eles, mas eles geram uma movimentação econômica no município que ajuda muito o município. Apoie com a estrada, apoie com água se faltar água, apoiar com o que puder o município apoiar, porque eles estão lá dando emprego, tem 4, 5, 6 pessoas lá trabalhando, cuidando do aviário, né? Dos aviários, né? Que são muitos aqui no nosso município. Então, além disso, a agricultura precisa ter a atenção muito grande de perfurar poços para o agricultor, de fazer a estrada, né? Ou seja, tem que ter esse entendimento. Mas para ter um trabalho bem consistente, eu diria que tem que ter um planejamento muito bem feito. Orçamento nós temos. A gente aprovou um orçamento na Câmara para esse ano. Inclusive, emendamos o orçamento na Câmara e a gente colocou, por exemplo, 2 milhões a mais para a agricultura. Para a agricultura, 2 milhões a mais do que já tinha. Tinha 4 milhões, tinha 4 milhões e meio, a gente botou mais 2 para a agricultura. 6 milhões e meio. 6 milhões e meio para trabalhar na agricultura, para apoiar o homem do campo, né? Então, a gente fez isso em vários, por exemplo, o SAAI, a gente aumentou a receita lá de ampliação de rede, desse tipo de abastecimento.
A gente aumentou também, eu acho que 1 milhão, uma coisa assim. Isso a gente fez dentro de um grupo de pensadores, de pessoas pensantes lá, de vereadores, para ajudar a gestão. Não foi para atrapalhar, foi para ajudar. Quando você coloca mais recursos, tira daqui que sabe que não vai precisar tanto e bota aqui que vai precisar muito, você está ajudando a gestão a fazer um grande trabalho. E é isso. Você perguntou sobre agricultura e Saúde, mas E saúde. vai entrar na saúde. Mas ainda, só para fechar a pauta da agricultura, que acho que na última sessão mais um vereador mencionou a questão do mercado público, né, que foi Certo. inaugurado e ainda não foi entregue os blocos, e também da audiência que teve, que aconteceu no dia da sessão. Como é que você vê essa questão do mercado público em geral? Eu acho que está muito demorada a entrega. Bom ou ruim, de acordo ou sem acordo, eu acho que já devia ter entregue. Por quê? Porque esse mercado ele foi inaugurado ainda pelo governo anterior, de Ivanildinho. Ele inaugurou, ele só não pôde entregar, mas ele inaugurou o mercado. E ficou pronto. Talvez tivesse um detalhe ou outro que dá para fazer até com o mercado em funcionamento. E se tinha, já deu para fazer, porque nós já passamos 2 meses, já entramos no 3º mês desse ano. 3º mês. Então, eu acho que já houve tempo hábil para resolver as pendências que tinha de resolver do mercado e já ter entregue os locais a essas pessoas. O secretário Lúcio Cláudio é mais uma coisa que ele pecou. Porque ele esteve lá na inauguração com a gente, ele esteve lá e disse que 15 dias ia resolver, entregava o mercado para os usuários lá, né? Para as pessoas que usam os locais para fazer seu comércio. E até agora não fez isso. 75 dias, mais ou menos. 75 dias se passaram e ele não fez isso. Ou seja, tem algo que está faltando, né? Aí ele marca uma audiência pública para falar sobre o tema e discutir, talvez algum questionamento lá, discutir publicamente isso. Só que ele marcou uma audiência pública no dia da sessão da Câmara. Tá entendendo? Como ex-vereador sabe, Aí ele, ex-vereador, ele sabe que a terça-feira é um dia específico da sessão da Câmara. E é uma vez por semana. Eu só falto lá, eu acho que no mandato de 4 anos do primeiro mandato, se eu faltei na Câmara foi 1 vez ou 2, se eu faltei. Mas as outras eu tive presente em todas, porque é um compromisso nosso com a população. A gente tem que estar lá discutindo política pública. Então, na terça-feira, é específico à noite, seja da sessão. Ele fez a audiência na terça-feira. Aí, eu não sei nem o que foi discutido lá, assim, a gente ficar, pelo menos para contribuir, para ajudar em alguma coisa, porque não houve esse feedback. Então, eu espero que o secretário Lúcio Cláudio ele se debruce sobre essa questão da entrega do mercado público e faça essa entrega aos marchantes, às pessoas que trabalham lá. Eles precisam trabalhar naquele local e está pronto. O que é que está faltando? Tem banheiro público que não tinha. Tem banheiro público dentro do mercado. Tem a área de cima, tem restaurante. É uma coisa muito salubre. a gente teve uma inauguração, a gente fez aqui. Muito salubre. Não é verdade? Uma coisa muito bacana. Aquilo ali tem que ser entregue, já tinha que ser entregue. Eu não sei por que até hoje não foi. Mas espero que ele faça isso com muita rapidez, que o povo precisa trabalhar lá. Agora vamos para a área da saúde, né? Saída da agricultura. A gente tem uma secretária de saúde, né? Da UFC, esposa do saudoso Hugo Tavares, Isso. que esteve aqui com a gente semana passada. Como é que você está avaliando essa gestão na parte da saúde, né? A parte de saúde da secretária da IUVA? Pronto, é uma das pastas, Inajá, que eu vejo que ela tem avançado algumas coisas, tem melhorado algumas coisas. Ainda bem que singelas, assim, não tem muito destaque, mas tem avançado, né? Tem avançado. Agora eu vejo como é uma das pastas que pode ter um crescimento, ter um avanço bem maior, bem mais significativo, porque a gente percebe que hoje o município tem uma parceria muito forte com a universidade. Sim. A maternidade Ana Bezerra com a Facisa, ou seja, esse entrelaçamento dos entes, eles se fortalecem, né? Diferente de até o final de 2024,
que o governo municipal de Ivanildo não tinha essa característica que o governo de Aninha tem, né? Através de Cássio, que está lá no hospital, através de Dailva, que está na secretária de saúde, e eu vejo isso muito positivo. Eu vejo, não fui chamado para falar sobre isso, mas eu vejo, às vezes em rede social, ou em pessoas mesmo que chegam para a rede falando, numa parceria de abrir um possível atendimento do Ana Bezerra, né, de pediatria. Eles abriram agora no hospital, é tipo a entrada para o Ana Bezerra. O Aloysio. Não, porque É a entrada do Ana. no Aloysio, não, porque o Aloysio agora vai ter, né, uma zona pediátrica. Sim. Aí, se for uma coisa mais grave, aí já encaminha para o Ana Bezerra. Assim, Pronto. Essa pretende um parceria projeto. é muito importante. Com certeza. Muito importante. Porque já está o hospital com um atendimento de pediatria, né? Já começou esse atendimento? Eu não sei. Mas que não começou, né? Estão fazendo a ala pediátrica, né? É porque está sendo também treinada a equipe, né? A equipe do Ana Bezerra está em treinar a equipe, porque Ótimo, muito bom. É por isso que eu estou dizendo, eu vejo como uma área, um segmento que pode se fortalecer com o que está sendo prometido, né? Isso já é um avanço muito bom, muito positivo. Já se tem notícia de que não tem mais fila de exames, por exemplo. Então isso é muito bom, é muito positivo. Então a gente torce que dê certo, né? Que cada vez mais se fortaleça a saúde, porque isso é bom para nós Santa Cruzense, é muito bom. no final é para a população, né? E a população em geral é quem vai estar sendo assistida e atendida com esses atendimentos. Agora, eu já aproveito, né, já deixo aqui um pedido, né? A secretária da Ilva, a prefeita Aninha, eu vou deixar aqui um pedido, que não é um pedido meu, é um pedido da população do bairro Paraíso. O bairro Paraíso hoje é o maior, sempre foi e sempre vai ser o maior bairro da nossa cidade. E é um bairro que precisa ser assistido como foi na última gestão. Ivanildo Ferreira abriu, onde antigamente se chamava UPA, o Centro de Saúde da Família, certo? Hoje lá funciona 2 equipes de saúde da família. Uma equipe sai, a outra entra, e uma outra assume um plantão. Lá nós temos no Paraíso um plantão com a equipe lá. Às vezes não tem um médico, mas o médico do Aloysio, ele dá suporte lá. Qual é o meu pedido? Eu ouvi dizer, isso não é nada oficial, ouvi falar, que a intenção da gestão é tirar o plantão lá do Centro de Saúde da Família do bairro Paraíso. Eu acho isso uma insanidade, porque você tirar um plantão do bairro Paraíso, você fazer uma mãe de família ou um pai de família atravessar toda Santa Cruz, porque a sua criança está com febre, por exemplo, porque o idoso está precisando fazer uma nebulização. Esse tipo de coisa simples e muito importante para a população, que pode ser evitado. Lá, modéstia à parte, o plantão foi aberto, foi um pedido meu, como morador do bairro, que eu moro lá bem pertinho, moro na Paulo Afonso. Eu fiz esse pedido ao prefeito Ivanildo, que abrisse um plantão lá. Quando eu disse isso a Ivanildo, ele deu um choque. Você está doido? Você está pensando quanto é um plantão na saúde? Você acha que isso é barato? Eu disse, Ivanildo, eu sei que não é barato, mas analise e veja a possibilidade de deixar um plantão no Centro de Saúde da Família. Ele parou e disse, eu vou ver, mas não vou garantir isso não, porque a prefeitura não tem como bancar. Tem orçamento. E ele, no ano seguinte, ele fez a articulação que tinha que ser feita, junto com a equipe dele, né? Na época, a secretária ainda era Milena, e foi resolvido deixar um plantão que está até hoje lá no Centro de Saúde da Família do bairro Paraíso. A população sempre agradeceu isso, não a mim porque fez o pedido,
não só a mim, mas a gestão do prefeito Ivanildo ter feito isso, porque só sabe o que é atravessar a cidade inteira de madrugada. Às vezes a mãe ou o pai não tem o dinheiro de pagar uma moto a pé para vir para o hospital para ter um atendimento médico, podendo ter lá, como já está tendo. Então, eu ouvi dizer que a gestão pretende fechar esse atendimento médico agora. Agora, isso eu estou dizendo, eu não tenho certeza. Eu ouvi falar, mas com esse ouvir falar já me preocupa. Eu já deixo aqui o pedido à prefeita Aninha, à secretária da Ilva, que se tivesse intenção, repense, porque se fechar o atendimento de urgência, nós vamos ter, desse plantão lá, nós vamos ter grandes prejuízos. Inclusive, as famílias vão ficar muito tristes e muito chateadas com isso. Paraíso precisa continuar com esse atendimento do Centro de Saúde da Família, mas também com esse plantão que funciona lá e funciona muito bem há, eu acho que uns 3 anos já. Para gente finalizar aqui, né, perspectiva para o futuro, como é que você hoje avalia a relação do Executivo com o Legislativo, né, com a Câmara Municipal? Eita, Najá, tu falou num negócio aí que agora eu vou... Como a gente só fala a verdade, eu tenho que dizer aqui, eu analiso com muita preocupação, porque apesar do Legislativo estar sempre aberto a dialogar, mas a gente não vê a equipe, né, da prefeita Aninha ter uma liderança política para fazer essa articulação na Câmara. O que a gente vê é pessoas que é muito ligada à Aninha, a prefeita, tentando fazer um trabalho que não está dando certo. Não está dando certo. Na Câmara nós temos hoje um presidente, que é o vereador Glauber Bezerra. Glauber é um cara totalmente aberto ao diálogo, totalmente transparente. É uma pessoa que está fazendo uma presidência que eu estou conhecendo agora. Ele já foi presidente, mas eu estou conhecendo ele agora como presidente. É louvável. Eu aqui parabenizo, Glauber, você pelo trabalho de excelência que você vem fazendo desde 1º de janeiro à frente do Legislativo Municipal. E ele tem essa preocupação também de ter essa sintonia com o Executivo, porque é importante. São poderes distintos, porém harmônicos. Não precisa ter briga entre Legislativo e Executivo. Mas o que a gente vê, o que está sendo sinalizado, é que o Executivo não está muito preocupado com o Legislativo. E ele se vire por lá e a gente vai fazendo nosso trabalho por aqui. Eu acho que não é bem assim. Não é? Tem que ter essa harmonia entre os poderes. Todo mundo, não é que um precise do outro, mas um se completa com o outro. Né? E o Poder Legislativo, se for fazer um trabalho político, diria, o Executivo fica prejudicado. E muito prejudicado. E eu acho que isso não é bom para ninguém, inclusive para a população. Né? Eu vejo com essa preocupação hoje. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do que está acontecendo no momento, de um aspecto que eu tomei conhecimento. Na história de Santa Cruz, toda a legislatura, a Câmara tem servidores da Prefeitura cedidos. Olha lá. Tem 1, tem 2, tem 3, 4. E esses servidores, eles quem faz funcionar bem a Câmara, porque a Câmara tem pouca gente. Né? A gente podia dar exemplo aqui de algumas pessoas estrategicamente em pastas, como fazer carteirinha de identidade. Tem uma chamada Josi, que ela já foi receber capacitação em Natal, ou seja, ela está qualificada para fazer aquilo e ela é cedida da Prefeitura. Tá? Então, são pessoas estrategicamente que estão fazendo trabalho para a Câmara. E a gestão atual disse que ia ceder, beleza. Mandou outro ofício dizendo que ia ceder, mas o ônus era para a Câmara. Nunca teve isso, nunca. Aí a gente vê com preocupação. Será que o presidente vai ter como cumprir
né, com esses servidores, pagar seus salários, pagar o texto de férias, pagar o 13º, a todos esses servidores. Como ter um orçamento, né? Não tem como. Então, isso compromete o orçamento, né? Além de outra coisa que eu posso pontuar aqui de preocupação, que é uma receita que foi somada ao 10º da Câmara, que anteriormente não era, que é um percentual do Fundeb, que não era feito, e passou a ser feito desde 2023. Né? Hoje a gente fica sabendo que a Prefeitura está dizendo que vai tirar esse dinheiro, que não é possível. Isso foi uma decisão judicial. A Justiça que mandou. E não, isso aqui tem que ser assim. Ou seja, são entraves, estou só citando aqui, são entraves que isso só desgasta a relação dos poderes. Eu acho que tem que ter mais maturidade, tem que ter mais inteligência e tem que ter gente à frente, Jailson e Inajá, que pense grande. Não é pensar política como uma formiga, é pensar política como um elefante, olhando para frente, vendo o que é melhor para o povo, para a população, né? E essa harmonia dos poderes é importante. Se criar uma queda de braço, quem vai perder com isso é a população, porque isso não leva benefício para ninguém. Porque a eleição já acabou, os poderes Acabou a eleição. deviam estar. Isso. Quer dizer, tira o hasteamento da bandeira, né? Puxa as bandeiras e vamos governar. Perfeito. Para a gente finalizar aqui, como é que você gostaria de ser lembrado no final desse seu segundo mandato? Olha, eu gostaria muito de ser lembrado como o vereador que fez jus aos votos que recebeu em 2024, né? Mas melhor ainda é ser lembrado se for como candidato a alguma coisa a mais. Será que estamos aqui ouvindo ali? Não. Eu quero, na verdade, ser lembrado como uma pessoa que passou mais um mandato respeitando, conversando, dialogando. Né? Eu quero ser lembrado dessa forma, como uma pessoa que está no Legislativo para contribuir, para discutir. Porque lá não é uma casa só de ouvir e dizer que está certo. Não. O Legislativo o plenário do Legislativo é uma casa de discussão. Isso todo mundo tem que ter esse entendimento. Aquilo que eu acho que não está certo, o outro vereador pode dizer, não, mas está certo por isso, isso. Não é? E ali a gente entrar no entendimento e ver que realmente aquilo que eu achava que estava errado, realmente não está errado não, está certo. Ou seja, é uma casa de discussão, onde, em primeiro lugar, nós temos que colocar a população e o nosso município para que a discussão seja em torno da melhoria para esse público, certo? Tanto o crescimento do município como melhorias para a população. Então, quero agradecer a Erivan por ter hoje vindo aqui nessa entrevista. Foi muito boa, né, gente? Para desenvolver aqui parte dos temas. Gostou da entrevista, Jailson? Gostei da entrevista, das falas em relação à Câmara e tudo. E concordo com ele na relação da Câmara com a... Somos dois. A de haver estabilidade, né? Visando o melhor para a cidade. E as pessoas de casa também gostaram da entrevista, né? A gente estava acompanhando aqui a audiência, os números da audiência. E agradecer pelo senhor ter vindo, ter dado entrevista aqui na rádio e a Anhana TV pelo YouTube. E dizer que fico muito satisfeito com a entrevista. Foi bom, esclarecedor, trouxe também, Luiz, algumas informações que acho que a população ainda não teve acesso sobre essa questão que você falou, como está se dando a relação entre o Executivo e o Legislativo. E esperamos que possa vir mais vezes, tanto aqui no Raio X como em outros programas. E também a Área TV estará em algumas sessões importantes, fazendo a cobertura. E terá uma novidade, né, Jéssica? A gente vai estar aguardando ainda sobre a questão da Câmara.
E é isso, né, pessoal? Então eu quero despedir de vocês. Vou abrir para você no final para você dar a sua. Ah, que bom. Então, pessoal, estamos encerrando mais um Raio de Notícia e Erivan agora vai mandar seu recado para a população. Eu só tenho que agradecer a você, Jailson, Inajá, e ao operador técnico aqui, Álvaro, né, que nos deu esse suporte. Eu estou falando para essa câmera. Essa câmera. Então eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que acompanhou e ouviu a gente atentamente aqui, porque é importante a população saber o que está acontecendo com o nosso mandato, com o nosso fazer e com a política, né, que gira em torno de tudo isso. A Câmara hoje, todas as sessões, ela tem uma transmissão, né, também no YouTube, no Instagram, no Facebook, que a população pode acompanhar nosso trabalho. Mas assim, sempre em entrevista, a gente sempre tem um tempo a mais para falar mais e para fazer essa análise do que está acontecendo em relação à política e o nosso mandato no município. Eu tenho mais aqui a agradecer a todos vocês e aqui essa equipe maravilhosa de entrevista que acabamos de fazer. Muito obrigado e um bom dia a todos vocês.